Capítulo 3 de Josué, a partir do versículo 1, ministrei essa palavra em Santa Bárbara do Oeste. E no primeiro louvor quando o pastor André falou para mim, veio umas 3 mensagens ao meu coração. Aí quando o nosso ministro de louvor estava ministrando o primeiro louvor, falando de altar, então veio ao meu coração, a gente está ministrando essa palavra. Vocês acharam Josué capítulo 3? Coloque a mão sobre a palavra, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui clamando ao Senhor, na verdade te agradecendo por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua presença, ser ministrado pelo Senhor. Chegou o momento da ministração da tua palavra. Fala conosco, ministra aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor sabe aquilo que nós queremos ouvir, mas o Senhor sabe também aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor disse na tua palavra que a tua palavra não voltaria para o Senhor vazia, mas antes ela iria produzir tudo aquilo para o qual ela está sendo enviada. Faz isso conosco nessa noite. Ministra aos nossos corações e nos transforma exatamente naquilo que o Senhor quer que nós sejamos, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus, todos digam amém. Versículo 1 em diante está escrito assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas, os sacerdotes a levam, a partir vós também do vosso lugar a seguireis. Contudo, haja uma distância de 2.000 côvados, eu não sei se ali está a metragem, é mais ou menos 900 metros, tá? 2.000 côvados em volta dela, entre vós, e não vos se aproxima ela, para quê? Para que conheçais o caminho o qual havei de ir, visto que por tal caminho vocês nunca passaram antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Verso 7, então disse o Senhor a Josué: hoje eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Olha para mim por gentileza e deixa a sua Bíblia aberta, que eu só sei pregar lendo, irmãos. Foi essa maneira que eu sei pregar. Nada pode surpreender o nosso Deus. E na vida de cada um, igual pessoas que voltaram do encontro falou aqui, Deus tem um plano pré-estabelecido. Só que antes de Deus cumprir esse plano, dependendo daquilo que Ele vai realizar na vida de cada um, vai passar um tipo de provação, vai passar um tipo de dificuldade, vai ser... Eu gosto sempre de citar José, porque José passou tudo o que ele passou, mas lá na frente, quando ele reencontra seus irmãos, ele consola os seus irmãos e fala o seguinte: não fique com raiva de vocês por ter me enviado para cá, porque na verdade não foi vocês, foi Deus que me enviou na frente de vocês. Então eu não tenho direito de ter mágoas de vocês por aquilo que vocês fizeram, porque simplesmente vocês estavam sendo usados por Deus. Então quando a gente entende o plano da parte de Deus, as coisas ficam mais fáceis. É lógico que tem coisas que não faz parte do plano. Por exemplo, esse povo aqui viveu 40 anos no deserto, com uma esperança que entrar na terra prometida não era para ficar com 40 anos. Se você tiver um pouco de curiosidade de ler na sua casa, Números capítulo 13, Números capítulo 14, quando eles chegam, e Deuteronômio capítulo 1 também, quando eles batem o pé em Cades Barneia, Moisés em Deuteronômio 1 usa exatamente essa expressão: chegamos na terra a qual o Senhor nos dá como herança. Chegamos, ou seja, daqui para lá é tudo nosso. Mas aí surge a ideia de enviar espias para a estratégia de guerra. Que caminho que vai seguir? Se vai pelo litoral, se vai pelo interior, se vai pelas montanhas, se vai pelo vale. E eles ficam 40 dias caminhando, traz o fruto da terra, mas teve um problema. Quando eles viram a dificuldade, o coração deles derreteu. E lá no capítulo 13, lá para o versículo 32, eles falam que se sentiram como um gafanhoto diante dos seus inimigos.
E alguém ali surge a ideia, vamos levantar um outro líder e vamos voltar para o Egito. Ou a gente morre mesmo nesse deserto. Deus falou, voltar para o Egito não volta. Mas já que vocês querem morrer no deserto, nenhum homem de 20 anos para cima que viu esses milagres não vai entrar na terra. Vossos corpos vão cair no deserto. E os vossos filhos, que vocês falaram que ia ser escravos, eles vão ver, vão possuir a terra que vocês rejeitaram, 40 anos. Mas agora eles estão prestes a entrar na terra prometida. Aí eu fico conjecturando, eu e você, vamos imaginar a cena. A grande maioria daquela rapaziada, principalmente quem faz parte do exército, tem 35, 30, 40 anos, que todos nasceram, tem 40 anos que eles estão no deserto. Quem tinha 20 anos para baixo e que não morreu no deserto, agora são pessoas de 60 anos no deserto, castigado pelo sol. Então poderiam ser pessoas possivelmente fisicamente muito debilitadas. E se você sabe o que está escrito em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. Mas o sonho realizado é como a árvore da vida. O que é isso? Quando a promessa demora a se cumprir, desanima o coração. A gente parece que não vai tomar posse mais dela. Aí, para complicar a situação, antes um pouquinho aqui no capítulo 2, no finalzinho aqui de Deuteronômio, quem que morre? Morre o líder. Então o pessoal está na expectativa. O Moisés está com 120 anos, mas ele está liderando a rapaziada, uma liderança forte, cheio de manifestação do poder de Deus. Esse cara morre. Aí eu me coloco na pele daquela rapaziada que está para adentrar na terra, cheio de dificuldade, o coração talvez já desanimado, talvez igual muitos estão aqui nessa noite, que a promessa não se cumpre, todo dia você ouve palavras que Deus vai cumprir a promessa, e talvez seu coração já está derretendo, já está desanimado, mas Deus nos trouxe nessa noite aqui para falar para você tentar mais um pouco, porque Ele não é homem para que minta, e tudo aquilo que Ele falou Ele vai cumprir. Aí eu fico imaginando a cena, o Moisés morre, aí é o Josué, aí a hora que eles olham para o líder, pastor André, a hora que eles olham para o Josué está sentado, está isso no capítulo 1, aí Deus está falando, levanta Josué, porque o meu servo Moisés é morto, e você vai liderar esse pessoal, a promessa que eu tenho na vida deles, você vai fazer eles herdarem a terra que eu jurei com promessa a Abraão, a Isaac e a Israel. Aí o pessoal olha para o Josué está desanimado também, está sentado, porque o Moisés morre. Aí eu imagino, se eu estou lá no meio, nós estamos no sal, irmão. Nós estamos lascados. Olha o líder. Levanta-te, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Levanta agora, ele morreu, é contigo. Só sei que aí Deus faz alguns sinais para ele, a palavra reanima ele, por isso que esse versículo 7 aqui que eu li de propósito, que Deus falou, hoje eu vou começar a engrandecer você, diante dos olhos de todos, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Porque eu fico imaginando aquela cena, que é o líder que vai liderar a gente, se aquele cara que fez maravilhas lá no Egito, ele morreu, se aquele cara que nós não vimos, porque a gente era pequenininho, a grande maioria, falaram que ele abriu um oceano, que saía rios da pedra, que por intermédio da vida dele, comida caiu do céu, nunca faltou nada. Agora esse cara não existe mais, e nosso líder, a gente não tem um milagre que ele fez, para que a gente possa acreditar nele. Imagina 40 anos esperando uma promessa, e aquele cara que ia liderar morre. Gente, é para acabar. Aí Deus levanta ele. Eu não li antes, se alguém aqui, eu sei que eu estou numa igreja de pessoas que estudiosas da Bíblia, eu fiz uma pesquisa, eu não vi Jordão antes disso aqui. E o Jordão aqui, ele é de propósito, porque é um divisor de águas, e nós vamos falar sobre isso. Então o Senhor fala, o Josué, fala para os seus líderes, para avisar o povo, para ele santificar, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Quantos aqui são profetas do Senhor, são profetisas do Senhor? Diga amém. Então aponta o dedo de profeta para alguém, de profetisa para alguém, fala, santifica porque o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida.
Pelo menos para outra pessoa, para não ficar só entre marido e mulher, para outra pessoa aponta o dedo e fala: santifica porque o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Santifica porque o Senhor vai fazer maravilha. Para quem que Deus está falando isso? Para aquele que perdeu a esperança, para aquele que está desanimado, para aquele que talvez está chorando a morte de um líder. Santifica porque o Senhor fará maravilha no nosso meio. Aleluia! Aí Deus vai mandar uma estratégia. Tem um rio na frente, esse rio vai se abrir, você sabe disso. Aí nós vamos ler o capítulo 4, versículo 1 em diante. Eu fiz umas pequenas anotações aqui, vou tentar ser fiel a ela. Mas antes eu quero ler esse versículo aqui, versículo 4, do 3:4 mesmo. Contudo, haja uma distância a cerca de 2.000 côvados, ou 900 metros entre vós e elas, e não se aproxime a ela. Por quê? Porque vocês não conhecem o caminho pelo qual vocês devem ir. Porque o caminho que vocês vão passar agora é um caminho que vocês nunca passaram antes. Que caminho que eles conheciam? Deserto. Que caminho que eles conheciam? Privações, dificuldade, escassez. Só que agora vai começar um tempo de conquista. Eles vão começar a conquistar tudo aquilo que Deus prometeu na vida deles. Tem um louvor que diz assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nós. Quase ninguém conhece, irmão. O diabo era menino quando fizeram essa música. Faz tempo, mas é verdade. Nós temos direito. Eu não sei que caminho que você está passando, se é o caminho da enfermidade, se é o caminho da escassez, eu não sei que caminho que você trilhou. Eu estava atendendo um irmão lá em Santa Bárbara e disse: pastor, desde quando eu me entendo por gente, eu sofro. É a história desse pessoal. Quem está com 40 anos, eles podem falar: desde quando eu nasci, a minha vida é um deserto. É verdade ou é mentira? E acontece isso nos nossos dias também, pessoas que dizem isso: desde quando eu me entendo por gente, eu sofro. A pessoa talvez tenha até uma vida financeira estabilizada, mas não tem saúde. Talvez a pessoa tenha uma bela casa, mas não tem um lar. Pastor, eu não sei o que é felicidade. Então o Senhor está mandando a gente santificar, porque Ele vai apontar um novo caminho nessa noite, um caminho de conquista, um caminho de alegria, um caminho de vitória. Eu creio nesta palavra. Eu fico vendo como que Deus, Ele nos surpreende. Porque de repente, pessoal, vendo dificuldades, com Moisés estava difícil, com Josué quase impossível. Aí Deus surpreende todo mundo. Vamos santificar, porque amanhã começa um novo tempo nas nossas vidas. Repete isso comigo, fala assim: amanhã começa um novo tempo de Deus na minha vida. Eu começarei a tomar posse de tudo que Deus tem para mim. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Pastor, quem não começa hoje? Porque amanhã você vai começar a santificar, você vai começar um propósito. Você vai edificar o altar, você vai fazer alguma coisa. Você vai se reaproximar, você não vai deixar esse entusiasmo do encontro baixar, mas você vai fazer mais do que você fez no encontro. Capítulo 4, versículo 1 ao 6. Tendo, pois, o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, cada um de uma tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os pés dos sacerdotes, tomai 12 pedras, levai convosco, depositai no alojamento em que haveis de passar a noite, em Gilgal. Nós vamos ler já já. Chamou, pois, Josué 12 homens, que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e lhe disse: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Diz verso 6: para que isso seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significa essas pedras? 7. Então vocês vão falar para eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel.
Qual que foi a ordem que Deus deu para Josué? Josué, pega os sacerdotes. A arca nas costas, tem um rio separando, tem um divisor de águas. A conquista começa do lado de lá, a conquista plena, porque eles estavam começando a conquistar do lado de cá já, para ser fiel ao texto. A conquista plena. Só que o seguinte, a hora que os sacerdotes que carregam a arca colocarem os pés nas águas, estas águas vão parar. Se você tiver o cuidado de ler o final do versículo 3, as águas começaram a parar em Adã, 30 quilômetros antes de onde eles estavam. Ou seja, os sacerdotes colocaram o pé, mas Deus faz dessas coisas, o resultado não vem de imediato. Por quê? Porque as águas foram paradas 30 quilômetros antes, só que elas estão escorrendo 30 quilômetros para cá. Talvez você não está vendo, você não está sentindo nada, mas o milagre já começou na sua vida. A hora que eles sentiram ali, já estava acontecendo lá atrás há muito tempo. Foi por isso que Deus te trouxe nessa noite. Você pode não estar sentindo nada, você pode não estar vendo vento, não vendo chuva, mas o milagre já começou a acontecer na sua vida. Sabe onde começa o milagre? Dentro em nós. Deus faz a gente acreditar de novo. E quando as águas pararam, criaram uma parede, e elas escorreram, é um rio, não é um mar naturalmente, eles passaram no meio do rio. Olha o que Deus ordenou, escolhe um líder de cada tribo, 12 líderes, e cada um vai pegar uma pedra na mão, é isso que nós lemos? Aonde vai colocar a pedra? No ombro, significa que ela é pesada e grande. Porque nós vamos edificar um altar quando chegarmos do lado de lá. Repete comigo o seguinte, fala assim, quando eu chegar do lado de lá. Quantos aqui são crentes pentecostais? Então vamos lá, quando chegarmos do lado de lá, antes de qualquer coisa, eu vou edificar um altar ao Deus que me apareceu, ao Deus que me prometeu, ao Deus que vai realizar. Antes de qualquer coisa, eu vou edificar um altar. Olha só onde que foi edificado o altar, versículo 20 do capítulo 4 ainda. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou Josué uma coluna em Gilgal. Disse os filhos de Israel, quando no futuro os vossos filhos perguntarem aos seus pais dizendo, o que significa essas pedras? Fareis saber os vossos filhos dizendo, Israel passou em seco no Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, o qual se secou diante, até que passamos, versículo 24, preste atenção, toma posse dessa palavra, para que todos os povos da terra conheçam. Conheça o quê? Esse altar tem um propósito. Esse altar vai significar um memorial, a manifestação grandiosa de Deus. E o que eles vão entender? Eles vão entender que a mão do Senhor nosso Deus é forte. Ela é maior do que esse problema que você está enfrentando. É muito maior do que esse tumor que está no teu corpo. E Ele vai fazer ele secar em nome de Jesus. Pastor, mas agora o médico desenganou. Está do jeito que Deus gosta. Quando ninguém pode fazer nada, o impossível é só Deus. Está do jeito que Deus gosta. O problema é que a gente é muito curioso. E o diabo usa para fazer a gente parar os nossos sentidos naturais. Por exemplo, vai no médico com o exame. Olha, o que o médico falou? É assim ou não é? Acabou da audiência no fórum. O que o juiz fez? O que o advogado falou? A gente é assim ou não é? Mas qual palavra que tem mais peso para mim e para você? Se o médico desenganar, significa que está tudo perdido? Significa o quê? Que agora vai começar a atuação de Deus. Eu falei lá em Santa Bárbara também. Sua dipirona resolve o seu problema, não precisa nem orar, só toma ela. Mas se o tumor que está na tua cabeça, médico nenhum pode dar jeito, confia em Deus. Confia em Deus.
O problema é aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e muitas vezes aquilo que eu sinto, é os sentidos naturais. Por exemplo, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, quando Jesus fala, tirai a pedra. Vocês lembram o que a irmã Marta falou? Senhor, já cheira? Que sentido natural que está sendo usado ali? Olfato. Já cheira mal? Marta, eu não te falei, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Então existe um altar, um memorial sendo construído para testemunho. Mas olha que negócio interessante, no versículo 8, versículo 9, se eu fosse você, prestasse atenção no versículo 9. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. Levaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué. Segundo o número das tribos dos filhos de Israel, levaram-na consigo ao alojamento e depositaram ali. O 9. Levantou Josué também 12 pedras. Aonde, gente? Aonde, gente? Aonde foi edificado um memorial? Aonde foi construído um altar? No meio do rio, no meio do Jordão, no lugar aonde que parado pousaram os pés do sacerdote que levava a arca da aliança, e ali elas estão até o dia. Por quê? Um altar no meio do rio, que a água vai voltar depois e ninguém vai ver. Sabe o que acontece? As pessoas podem não estar vendo o que você está passando no oculto, mas Deus está. Deus não sabe o que está acontecendo lá no lugar secreto. Lembra quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, que teu pai que vê em secreto, é nesse lugar onde ninguém sabe o que está acontecendo, é aí que esses altares aqui ocultos são edificados, e é Ele que vai fazer a diferença na sua vida. Aí eu vejo, pastor André, daqui para frente, uma diferença todas as vezes que a Bíblia fala em Jordão, é um marco de vida, é um novo tempo. Eles estão saindo do deserto a um tempo de conquista. Tem um altar dentro do rio e tem um altar do lado de lá do rio. Altar é muito importante. Pegando um gancho na palavra altar, quando Deus chamou o nosso pai da fé, qual que é o nome dele mesmo? Abraão. No capítulo 12, quando ele chega em Canaã, e o Senhor fala, é essa terra que eu te darei, primeira coisa que ele faz, ele edifica um altar. Ele vai para o Egito, quase perde a esposa Sara, volta. Quando ele volta, edifica um altar. O Ló separa dele. Deus fala com ele, levanta teus olhos e olha toda a terra e percorre toda a terra, aonde teus olhos alcançar, porque é a terra que eu vou te dar. A Bíblia diz que ele edifica um altar. Capítulo 15, quando ele volta de uma guerra, que ele livra Ló, seu sobrinho, contra 5 reis, e ele desanimado dentro da tenda, Deus tira ele da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Vocês lembram disso? Tem até o louvor. Aí ele fala, Senhor, mas como que eu vou saber que essas coisas vão acontecer? Capítulo 15, o Senhor disse para ele, do Gênesis, edifica um altar. Então a vida desse cara é sempre edificando altares, mas chegou um dia que ele alcançou a promessa dele. No Gênesis capítulo 21, que nasce o Isaac. Aí ele não edifica mais altar. Por quê? Porque nós somos assim. Porque quando a gente tem a sensação que está tudo muito tranquilo, normalmente nós baixamos a guarda. Nós oramos mais quando as portas se fecham, infelizmente. Nós oramos mais quando o diagnóstico não é favorável. Infelizmente não era para ser assim, porque a Escritura nos ensina em Tessalonicenses que é para orar e sem cessar. Não importa a condição, a situação, a todo tempo orando, buscando ao Senhor. Aí o que Deus faz no capítulo 22? Abraão, pega teu filho, a quem você ama, vai à terra de Moriá, eu vou te mostrar um lugar, e lá você vai edificar um altar, e você vai oferecê-lo como sacrifício. Deus queria o filho de Abraão, gente. Quem que deu o filho para Abraão? Não foi Deus? O que Deus queria de fato? Um altar. Olha para a pessoa que está do teu lado, pergunta para ela, você está entendendo o que Deus está falando contigo? Ele quer você mais próximo do altar. O altar fala de dependência. Deus quer que você aprenda a depender mais dEle, confiar mais na palavra dEle. Quando a gente lê Jordão a partir daqui, é só um marco, é uma diferença. Por exemplo, no capítulo 2 de 1 Reis, 2 Reis capítulo 2, deixa eu adiantar aqui o processo um pouco.
versículo, Deus vai levar Elias, e vai ficar o Eliseu, e eles passam por alguns lugares, e o Elias fala para o Eliseu: fica aqui porque o Senhor me chamou a Betel, vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei, tal. Aí eles chegam nesse lugar aqui para a gente ganhar tempo, versículo 6 do capítulo 2 de 2 Reis. Disse-lhe Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou aonde, gente? Ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, eu não vou te deixar. E assim ambos foram juntos. Foram também mais 50 homens dos discípulos de profeta, mas eles pararam uma certa distância deles. Mas eles, ambos, só os dois, foram ao Jordão. 50 pararam. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, a qual se dividiram para 2 lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: pede o que você quiser, eu vou te dar. Eu quero a unção dobrada que Deus derramou sobre a sua vida. Eu quero essa unção que Deus derramou sobre você, mas eu quero ela dobrada. Mas quando que aconteceu isso? Do lado de lá do Jordão. Repete comigo o seguinte, fala assim: hoje é dia de eu atravessar o Jordão. Hoje é dia de eu atravessar do lado de lá. Quem atravessou do lado de lá? O profeta Elias e o seu ajudante Eliseu. Como que volta Eliseu do lado de cá? Quando ele volta com uma unção dobrada e com o ministério de Deus sobre a vida dele. Você vai entrar no Jordão de uma forma, mas você vai voltar dele de uma forma diferente. Deus vai começar a fazer coisas diferentes na sua vida. Então, se eu fosse você, não fica do lado de lá do Jordão, atravessa do lado de cá do Jordão, que Deus tem algo novo reservado, uma unção nova derramar sobre a sua vida. Capítulo 5. Naamã, preste atenção, versículo 1 em diante. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você ler. Eu fiz essa pergunta em Santa Bárbara também. É lógico que vocês vão matar a pau, vocês vão arrebentar, quer ver? Quem conhece a história de Naamã? Não conhece? Conhece? O que Naamã era? O que Naamã era? Então uma fala meio estranha. O que Naamã era? Vocês são fera, vocês arrebentaram, porque eu perguntei em Santa Bárbara, a grande maioria falou: é leproso. Vamos ver o que ele era. Versículo 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Primeira coisa, o que tem? Era um grande homem diante do seu Senhor, muito conceito, porque por ele o Senhor nosso Deus dera vitória à Síria. Ele era mais o quem? Herói de guerra, porém leproso. Quem era Naamã? Um herói, um cara diferente, porém estava leproso. Quem é você? Algumas pessoas tiveram uma noção quem é no encontro. O encontro acontece isso com a gente, já não é? A gente chega lá arrebentado, mas lá a gente descobre em primeiro lugar que a gente é um filho amado, uma filha amada. Não parece que a gente está cheio de lepra. Mas lá você descobriu, e aqui você descobre também, que você é um herói aos olhos do Senhor. Que você é um grande guerreiro do exército do Deus vivo. Mas porém, talvez tenha alguma lepra na sua vida que Ele vai purificar nessa noite. E não vai ter o porém. Vai ser fulano de tal, é herói, é um general, é uma pessoa de grande conceito, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa acima da média. Então coloque a mão sobre o teu peito e profetiza palavras de bênção sobre a sua vida. Falei: eu sou abençoado, eu sou filho amado, eu sou filha amada, eu sou escolhido, eu sou escolhida, eu sou um guerreiro do exército do Deus vivo. Eu não sou um pecador que luta contra o pecado, eu sou um santo que cada dia eu venço o pecado. Eu sou justificado pelo sangue daquele que me amou primeiro. Eu sou mais do que vencedor. Se é para Jesus, é com força. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus.
Deus. Diga aleluia, diga louvado seja. A Síria faz guerra a Israel e vence a Israel. Tem um plano de Deus. A menininha é levada como escrava, só que ela é uma princesa. Ela não é escrava, porque ela percebe que o patrão dela tinha tantos atributos, mas tinha lepra. Ela fala, quem dera. Quem dera que o meu Senhor tivesse lá em Israel. Não é talvez, ele ficaria curado da sua lepra. Irmãos, eu ouvi isso de um pastor, não vou lembrar o nome para dar o crédito para ele. Eles acharam que tinha uma escrava, mas ele tinha lá dentro da casa dela alguém que estava dando direção. Eu não sei como que as pessoas enxergam você, não importa, mas você tem que ter aquela mente de princesa, aquela mente de príncipe, que vai apontar o caminho da salvação, o caminho da purificação, o caminho da vitória. Quem dera tivesse lá. Aí, porque ele era general, chega lá, aí chega o pastor Eliseu, fala, pois não, sim senhor, porque a pessoa é diferente, a gente trata de uma forma diferente, não é assim, gente? Ou todos são iguais? Entrou daquela porta para dentro, perdão pastor André, mas não tem juiz, não tem médico, não tem advogado, tem servo. Eu sou juiz, eu sou doutor, sou advogado. Daquela porta para fora você tem esses atributos. Daqui para dentro você é um servo, um filho amado de Deus. E todos nós somos iguais, e todos nós temos lugar à mesa. Nós não somos diferentes. Então tanto é que o Eliseu não vai recebê-lo, manda o Geazi. E quando ele chega lá, é você que é o profeta? Não, eu sou ajudante. Mas cadê o profeta? Aí não pode receber, está ocupado. Tem um negócio mais importante para fazer. Nossa, isso aí destrói. Porque o cara se sente importante, é herói. Ele tem um negócio mais importante para fazer, mas mandou te dar um recado. Qual que é? Pula 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar curado da lepra. Mas ele nem falou que estava leproso, lembra disso? Não chegou nem recebido e já veio com a resposta. Deus é assim, antes da gente falar, Ele já tem a resposta para nós. Lembra de antes do rio se abrir, ele já estava acontecendo um milagre lá em cima? É assim que Deus faz. A gente tem que crer. Tem algo no mundo espiritual acontecendo já, e eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Como é que é o negócio? 7 vezes no Rio Jordão. Não são as águas do Egito, da Síria, os rios de lá, Abana e Farpar, águas melhores do que todas as águas de Israel. As águas podem ser melhor, mas dentro do Rio Jordão tem algo que lá as águas de Israel, da Síria não tem. Dentro do Rio Jordão tem algo que lá não tem. E o que tem dentro do Rio Jordão que faz a diferença? Altar. Tem um altar lá no meio do rio, ele não sabia disso, eles não sabiam disso, mas o povo de Israel sabe da história, que quando atravessaram lá, foi edificado um altar no meio do rio. Então a água pode ser melhor, mas a unção não é, o poder não é, aquilo que faz a diferença não é. Eu não sei o que Deus veio, o que Deus tem com a sua vida nessa noite, mas eu sei que Ele tem o melhor para a sua vida nessa noite, porque está jorrando uma água diferente sobre a sua vida, a água do altar. Aquele homem não foi curado, ele foi limpo. Se você tiver a curiosidade de ler aqui, a partir do versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes ao Jordão, a tua carne será restaurada e tu ficarás limpo. Sabe a resposta dele? Disse Naamã: se você não quer o presente que eu estou te dando, eu peço que permita esse teu servo levar uma carga de 2 mulos de terra, porque nunca mais esse teu servo vai oferecer holocaustos e sacrifícios a outro Deus, ao único Deus que existe, que é o Deus de Israel. Ele volta crente. Ele vai para o Jordão uma pessoa, ele volta outra. Ah, pastor, por que Deus permitiu essa doença? Ele vai me curar? Antes de curar, Ele quer te transformar. Então permita, você quer a cura, Deus quer a sua transformação.
Então permita Deus te transformar, que a cura vai alcançar o seu corpo físico. Vamos encerrar? Mateus capítulo 3. Eu lembrei de uma canção aqui. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei. De que forma? Como Naamã curado. Eu, de tudo que sou, de tudo que sou, só pra seguir ó meu Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Faça o quê? Quebra o meu, eu quero e mergulhar nas águas do teu, me purifica, eu quero como Naamã no teu. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Depois a gente pode cantar ela. Mateus capítulo 3. Tem um novo tempo chegando para nós. E o versículo que está ardendo no meu coração é o seguinte: o caminho que você começa a caminhar hoje, você nunca passou por ele antes. Eu tomo posse dessa palavra. Eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. O caminho que você vai caminhar a partir de hoje, você nunca passou antes. É de vitória, é de cura, é de conquista, é de portas abertas, é de salvação, é de transformação. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia. Para onde que Jesus foi, gente? Para o Jordão. 3,13 de Mateus. Por este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que se batizasse, que João o batizasse. Ele, porém, disse-a dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, rapaz, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele admitiu. Batizado Jesus logo saiu da água. Que água mesmo? De onde? Jordão. E eis que se abriram os céus. Eu profetizo sobre a sua vida. Você que vai passar pelo Jordão, vai abrir os céus sobre a sua vida também. Eis que abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Eu não falei que Deus vai liberar uma nova unção através do Espírito? Ele vai pousar em você. Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao teu lado. Ele vai pousar. Essa unção vai pousar sobre você. Ali está o Filho dentro da água, saindo de água. Está o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Uma identidade definida: Filho amado. Quem era Jesus antes mesmo do Jordão? Era um cara conhecido? A gente só vai falar. E depois do Jordão, mudou tudo? Começa o ministério? Nós vamos passar por esse Jordão hoje. E eu creio, mediante a fé, que você vai contar testemunho nesse altar. Pastor, Deus mudou tudo. Eu permiti. Você sabe o que significa Jordão? Descer. Eu tenho que descer para que Deus possa me elevar. Eu tenho que desaparecer para que Deus possa aparecer por intermédio de mim. Fecha a sua Bíblia. Fecha a sua Bíblia. Fecha a sua Bíblia. Se você puder ficar em pé, aqueles que puderem. Se não puder, não tem problema também. Fique sentado, não tem problema. Fique à vontade. Fecha teus olhos.
Nós começamos essa pregação com 40 anos e uma promessa que não se cumpria. E a esperança adiada desanima o coração. Tem promessas que não se cumpriram na sua vida, você estava meio desanimado? Existe uma promessa, você atravessar o Jordão, vai começar um novo tempo. Eu acho que não comporta, mas se você tem a extrema necessidade mesmo de atravessar esse Jordão de um ato profético, e você quiser sair do teu lugar, tocar nesse altar, pode, pastor André? Pode. Toca nesse altar. É um ato profético, você está atravessando o Jordão. Os pastores vão ministrar sobre a sua vida. Os pastores também esquecem que é pastor e agora, de repente, você também precisa atravessar o Jordão. Eu fui o primeiro a descer e tocar no altar. Que pastor? Simples servo. Mas venha com fé, é um novo tempo na minha vida. Eu estou caminhando para uma diferença de Deus na minha vida, enquanto o pessoal do louvor vai ministrar essa adoração ao Senhor. Amado, pode ser esse louvor. Se não der para tocar no altar, da fileira para cá é altar, dobra-se no chão. Você pode ajoelhar-se na cadeira, mas se expressa de uma forma, fala: Senhor, eu estou atravessando esse Jordão. Eu vou falar um negócio para o Senhor. Eu estava meio desanimado, eu não estava com muita esperança mais, meu Senhor, de ver as promessas se cumprirem, mas obrigado por esta palavra que o Senhor liberou no meu coração. Eu vou conseguir, eu não estou vendo, mas as águas já pararam lá em cima. Eu vou atravessar com o pé enxuto. Eu não estou vendo, mas as águas já pararam lá em cima. Eu vou pular 7 vezes se necessário for, mas eu não posso sair da maneira que eu entrei. Eu vou ver o céu se rasgando sobre a minha vida. Eu vou sentir uma nova unção, o Espírito pousando sobre mim e liberando sobre a minha vida uma nova unção. Eu vou ouvir a identidade formada, que foi formada em Deus. Tu és a minha filha amada, tu és o meu filho amado. Você não é leproso, você não é leprosa, você é filho amado. Alabashuri bianda, alabashere bacandalas.